tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Diara Pinheiro e aqui é o meu cantinho de compartilhar a palavra de Deus com você. De uma forma simples, uma forma objetiva e também uma forma de encorajar você a andar com Deus. Para hoje, eu já coloquei o temazinho aí para vocês, é sobre o amanhã que vamos conversar aqui. E por que nós vamos conversar aqui sobre o amanhã? Porque é algo que é motivo de grande preocupação. E claro que Deus, já sabendo disso, que seríamos, principalmente na era que estamos, que somos totalmente acelerados, Deus deixou palavras para que acalmasse, deixar a gente mais assim concentrado, falar assim, vai com calma, que eu tenho algo para você, porém, não te pertence esse amanhã, pertence somente a mim que sou o seu Deus. Então a gente vai ler aqui uma palavrinha, tá? Em Mateus, vai ser o capítulo 6 e o versículo 34, tá? Enquanto você vai abrindo aí Mateus 6, 34, eu vou dizer para você ir lá no meu Instagram, diara.pinheiro, que você vai conseguir encontrar textos que vão falar sobre sim a palavra e outros textos com outros temas e que vai mexer profundamente com você. Inclusive, gente, eu tô escrevendo um livro que eu acredito que logo eu vou publicar. Eu tô aqui pensando e conversando com Deus. Eu creio que será uma versão digital desse livro devido ao fácil acesso, né? Então você vai entrar no link, você vai comprar o livro, vai ser bem fácil, porque é um devocional que eu criei aqui juntamente com Deus para de uma forma fácil você poder potencializar, você poder se aproximar mais de Deus, você poder se render mais a Deus, porque eu já fiz assim diversos devocionais, inclusive os meus estão por aqui, estão aqui perto. Eu tenho um aqui que é o devocional de toda mulher, eu tenho vários devocionais, o que tem muitas coisas em comum entre todos os devocionais, que é a forma didática daquele devocional. Porém, eu já senti muita dificuldade em fazer devocional, porque devido ao tempo. Então eu tentei fazer uma coisa que seja simples, que vai ser de fácil acesso, que você consegue, dentro do seu tempo, conseguir fechar a sua porta do seu quarto, fazer o seu secreto com Deus, tá bom? Então eu creio que logo, já fiz alguns dias. Aí, então eu creio que logo eu vou publicar esse livro e estou aí na produção. Então, assim, eu desenvolvo textos também pro meu Instagram. Então, corre lá, diara.pinheiro, tá bom? E aí, vamos ler agora Mateus 6, o versículo 34. Aqui a minha versão de Bíblia vai ser da King James. Então, ela vem de uma forma diferente. Eu amei essa forma que veio escrito, que diz assim: não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Eu adorei essa palavra aqui que diz suficiente é ao dia o seu próprio mal. Amém? Que Deus vinha falando sobre o amanhã para mim, que ficamos muito preocupados em relação às coisas que vai acontecer na nossa vida de modo geral, porque Deus ele faz uma promessa, e aqui na Bíblia tem diversas promessas, que você fica apegado à promessa e esquece de quem te prometeu, que foi Deus. Se Deus te prometeu, é óbvio, isso daí é uma coisa que fala lá em Números, que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra dele não muda, também diz, né? Que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Porém, a Bíblia também nos diz que há tempo para todas as coisas. Essa palavra minha mãe ama muito, que há tempo para todas as coisas. Então, existe um tempo que você planta, um tempo que você vai colher. E também a palavra diz que os dias, na forma de Deus, elas são contadas de formas diferentes. Então, assim, eu vejo que a Bíblia é muito rica em dicas e é um manual, de fato, para a sua vida. De que quando você vai ler, você vai ter a certeza de que quem que é mais importante do que o que prometeu para você, ele vai cumprir. Porque se Deus prometeu para você que você vai alcançar algo na sua vida, se Deus prometeu que você vai ter sua família, se Deus prometeu que abrir certa porta de emprego, se Deus prometeu que vai te usar ministerialmente com as crianças, na área de crianças, ou que você vai ser uma pastora, um pastor, se ele prometeu isso, existe um tempo para isso acontecer. E a palavra nos diz isso. E eu sei que o tempo, o processo é uma coisa muito difícil. Ela é um pouco, às vezes, penosa para nós, porque aguardar em esperança em Deus é muito difícil.
E eu lembro de Caleb, que teve que esperar, né, para alcançar, mas ele alcançou. E não foi do dia para a noite, existiu um tempo e um processo para Caleb. Nunca esquecer, inclusive, porque uma parte do que o Caleb teve que fazer todos os anos que ele aguardou era sempre repetir em voz alta a lei, aquilo que foi dado para ele, de que ele ia acontecer. Então, assim, eu tenho, por exemplo, gente, uns salmos que eu leio todos os dias, que é o Salmo 139. Então, ele é o meu salmos. Então, todos os dias eu levo meu pensamento em voz alta, mas eu falo assim: Senhor, tu que sondas e conhece os meus pensamentos, que não tem nenhuma palavra na minha boca. Então, assim, da mesma forma, Caleb fez isso todos os dias, ele pronunciava aquilo. Não era como se fosse um lembrete para Deus de que ele prometeu algo, porque Deus ele não se esquece, mas é um lembrete para si mesmo, sabendo que você está aguardando naquele que te prometeu. Porque aquele que te prometeu, ele é fiel. Diferente do homem que pode te enganar, Deus ele é fiel. Então, se ele te prometeu, ele fará e vai chegar naquele devido lugar. Às vezes você tem que viver um processo como uma gestação. Como estações na vida, você precisa passar processos na sua vida para que você seja aperfeiçoado para você receber a sua bênção. E eu sei que esse processo é dolorido muitas vezes. Então, eu lido hoje em dia com a minha vida que a cada dia é o suficiente, como nós lemos aqui, o mal. Hoje eu vou lidar com o que eu tenho para hoje, para lidar. Hoje eu vou fazer o que eu preciso fazer. Para que quando chegar amanhã, eu não olhe para trás e fale assim, poxa, eu estava tão apegada à minha promessa e esqueci de viver tantos outros momentos que eu precisei viver para chegar nisso. Eu estava vendo um vídeo essa semana de uma moça que teve filho recentemente. Eu achei muito lindo porque é um casal e a sincronia que os dois falavam ali, eles contando a história deles até eles poderem ter o bebê deles, eu vi que eles aproveitaram todos os momentos que eles estiveram junto e aquela experiência para eles estava sendo de tamanho proveitoso, porque desde o trabalho de parto, desde quando descobriu a gravidez, para eles foram, cada detalhezinho foi importante. E é isso que eu quero que você se apegue. Que talvez hoje existe detalhes que você precisa se agarrar para você então amanhã utilizar esse detalhe. Hoje Deus te entrega, eu imagino que é como a palavra diz, que o povo quando estava no deserto, Deus ele dava o maná do céu todos os dias, cada dia era um pão, né? Porque eles não precisavam guardar para o amanhã. Então eu logo imagino que Deus ele todos os dias ele nos dá uma ferramenta diferente para o nosso amanhã ou para o nosso hoje mesmo. Por exemplo, eu digo ferramenta no sentido assim, hoje Deus ele deseja que você lê uma palavra e amanhã ele vai querer que você lê duas. Então assim, hoje, o para hoje foi essa palavra. Não foque em amanhã que você vai ter que fazer mais, foque em hoje. Mas amanhã, como você conseguiu ler uma hoje, para você vai ser mais fácil ler duas. Porque você já foi ensinado, você já estava ensaiando isso. Eu não sei se dá para vocês compreender, mas eu creio que enquanto ainda não aconteceu, o que eu quero dizer para você é que você está no forno sendo completado como vaso. A palavra nos diz que ele é oleiro. E quando ele acha que tem algo que ainda não está perfeito no vaso, ele vai amassar, ele vai fazer novamente. E ainda assim, se necessário for, depois de colocar no forno, ele querer tirar do forno, quebrar e fazer do início, ele vai fazer. Então eu quero dizer para você que esse forno que você está neste momento, esse cada dia que é o seu mal, que é o suficiente para você, que você precisa não ficar tão preocupado com o que vai vir amanhã. Porque para hoje você tem um grande trabalho. Pensa assim, gente, se 24 horas que é o seu dia hoje, tem tantas coisas que precisam ser feitas para você alcançar o seu amanhã. Se hoje você não fizer o que precisa ser feito, amanhã o trabalho está dobrado. Então, assim, como que Deus ele vai te entregar algo se você ainda não está pronto para receber esse algo? Por exemplo, se eu pegar um vaso e for dar para uma pessoa que ainda não tem o que colocar dentro desse vaso, ela vai pegar até o vaso, mas ele vai ficar um pouco inutilizável, porque ele vai ficar ali de canto, porque não tem o que fazer com aquele vaso. É tipo assim, um presente que você às vezes ganha e depende de outra coisa. Por exemplo, deixa eu
Deixa eu pensar aqui, ó. Por exemplo, se alguém te dá uma escova de cabelo e você não tiver cabelo, porque o seu cabelo ainda tá em crescimento, você vai usar a escova? Não vai usar. Não vai ter uma utilidade naquele momento. É um vaso. Então, assim, se Deus entregar para você agora, talvez você ainda não tá pronto para receber. Você ainda não tá pronto para entender e aproveitar o máximo. E Deus quer que nós vivemos uma vida em abundância. Então, quando a gente está naquele momento, a gente vive o máximo que pode viver naquele momento. Eu lembro que quando eu viajei esse ano, e eu estava lá, eu falei assim, poxa, era 8 dias, basicamente. Mas assim, eu falei, 8 dias, passa muito rápido. E aí Deus falou pra mim assim, tudo bem, ele passa rápido, mas se você não aproveitar, vai ser mais rápido ainda. E aí você vai olhar pra trás e vai falar assim, poxa, eu poderia ter feito tal coisa e eu não fiz, mas não tenho que fazer mais pra voltar, porque pra mim viajar de novo, eu vou ter que trabalhar de novo pra ganhar esse dinheiro de novo, planejar de novo pra ir novamente. Então assim, o que eu tinha é aquele momento, aquela hora pra vivenciar. Então eu falei, vou viver, vou aproveitar ao máximo. Eu lembro que em um dos dias que eu estava lá, eu estava em Maragogi, e eu quando eu cheguei sentei assim, para relaxar, que eu tinha acabado de vir de um passeio, aí um rapaz veio me ofertar um passeio que era R$ 10. Ele falou assim, você quer ir no disco, é R$ 10 e tal. Aí eu parei e pensei assim, olhei para as meninas que estavam comigo, elas falaram assim, eu não vou querer ir. Aí tá, aí eu olhei e eu falei assim, não vou, porque sozinha e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou sim. Aí eu falei pra ele assim, eu vou sim, onde dou meu nome e tal, vou. Aí eu fui. E ainda lembro que eu liguei até pra minha mãe conversando, mãe, peraí que eu vou pra um outro passeio, eu saí de um agora, mas eu vou pra outro, e daqui a pouco eu converso com você. E aí eu aproveitei, e quando eu deitava à noite no hotel, quando eu voltava pro hotel, eu deitava e falava, poxa, hoje eu aproveitei o máximo que eu poderia. Então assim, o que eu quero dizer pra você é aproveitar esse dia. A sua preocupação tem que ser pro dia de hoje. É você pensar assim, o que eu preciso fazer hoje? Porque o amanhã ele vai chegar para você. Porém, se você não estiver preparado para receber a bênção, parece que meio que a gente posterga cada dia mais aquilo que Deus, o Senhor, tem para nós. Porque ainda não estamos preparados para isso. Então, eu creio que você precisa ser formado dentro dessa fornalha que você está passando neste momento, de que Deus às vezes está dizendo para você, olha, você está errada, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Para você entender que para você chegar onde você deseja é nos pequenos passos, é num grão em grão. É, a gente usa essa frase para dizer assim, que de grão em grão a galinha enche o papo. Quer dizer, é aos pouquinhos que você alcança o objetivo final da sua vida. Às vezes você está preocupado em dizer assim, nossa, eu acho que eu não vou conseguir. Mas o seu foco tem que estar em o que eu preciso fazer agora, o que eu preciso mudar agora. Porque conforme você vai dando um passo de cada vez, você vai chegar no seu objetivo final. Ninguém vai correr e não vai se preparar para uma maratona. A pessoa, quando ela tem uma maratona, ela vai se preparar dia após dia para aquilo. Da mesma forma, precisa ser a sua vida. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas eu sei e posso te dizer que o dia de hoje é o mal que você precisa lidar. Eu sei que é muito difícil, porque a gente fica se lançando muito pra frente. Sabe aquela frase que às vezes. Sabe aquelas perguntas que as pessoas falam? Como que você projeta daqui 5 anos? Olha, eu desejo estar viva, gente. O que eu desejo é estar viva. Para que daqui 5 anos, tudo que eu precisava viver entre esses 5 anos, eu vivi. Daqui 5 anos, eu. Gente, o importante para mim é estar viva para continuar vivendo novas experiências. Mas eu sei que para hoje, eu preciso focar no meu hoje. Hoje, por exemplo, é dia de célula. Então, é hoje que eu penso assim, poxa, é dia que eu me preparo para isso. Então, assim, foque no seu hoje. Porque o seu amanhã é outro dia, a Deus pertence. Deixa que Deus prepara para você o seu amanhã e aquilo que Ele vai te entregar amanhã. Eu imagino que Deus, às vezes, Ele tá aqui, ó, de mãos dadas, assim, ó, de mãos estendidas para você, esperando que você pegue o que você tem para hoje. Você tá preocupada com amanhã e às vezes você vai perder essa bonificação hoje. Sabe aqueles joguinhos que a cada dia ele te dá um benefício? Se você não entrar no jogo naquele dia para receber o benefício, você vai perder o benefício. Então hoje, aceite o benefício do que o Senhor tem para você, em vez de se lançar somente para amanhã, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.